tudo bem com você? Como é que você tá aí? Super preparado para mais uma aulinha de Direito Constitucional? Hoje nós vamos falar sobre o tema que é coração para todas as provas que tem a disciplina de Direito Constitucional, que é o estudo dos direitos fundamentais. Então é super importante você prestar muita atenção na nossa aula de hoje, que vai abordar a parte da teoria geral dos direitos fundamentais, objeto constante de prova para todas as bancas. Então vamos lá para a primeira análise aqui. Antes de qualquer coisa, tem que perguntar, mas o que são os direitos fundamentais? Para que eles servem? Direitos fundamentais são aqueles direitos essenciais, básicos à existência humana. Então, eu poderia colocar dentro de um conceito de direitos fundamentais a sua associação direta com a existência humana. E são direitos que foram conquistados, que são direitos que decorrem de uma evolução histórica da vida humana, no sentido de assegurar esses direitos. Por isso nós dizemos que os direitos fundamentais, eles possuem dois fundamentos. Um fundamento de caráter material, que é o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, então vamos pôr aqui da dignidade da pessoa humana, e um fundamento formal, que é a sua previsão no texto da Constituição Federal. Então, os direitos fundamentais, eu posso dizer que eles são a essência da norma constitucional. A sua essência está no texto constitucional. Eu digo que a Constituição, ela tem dois papéis super importantes, que é a previsão de direitos fundamentais e a ideia de separação dos poderes, além de organização do Estado. Mas o coração da Constituição, sem dúvida, são os direitos fundamentais. Então, o fundamento material aqui dos direitos fundamentais é a dignidade da pessoa humana. Que os direitos fundamentais, eles surgem dessa necessidade de se assegurar aos indivíduos dignidade. Por isso, esse princípio da dignidade da pessoa humana, que é fundamento da República Federativa do Brasil, ele irradia o seu valor para todos os direitos fundamentais. Agora, que atenção! Todos os direitos fundamentais possuem como fundamento a dignidade da pessoa humana? Não, mas eu posso dizer que é a essência dos direitos fundamentais a dignidade da pessoa humana. Mas isso não significa que todos os direitos fundamentais tenham como essência a dignidade, tá? Então, cuidado com isso aqui. E o fundamento formal, que é a sua previsão no texto da Constituição Federal, mas nós já vamos falar isso melhor lá pra frente. Agora, como que surgiram esses direitos fundamentais? Dessa ideia de surgimento, eu preciso te resgatar um pouquinho na história. E aqui, o importante é você não decorar. Aqui eu quero que você realmente entenda como surgiram os direitos fundamentais, porque eu acho que você tem muita coisa para decorar aí, e isso aqui não precisa estar na sua parte de decoreba aí. Então vamos lá. Os direitos fundamentais, eles surgem de uma conquista histórica, que decorre de um período chamado absolutismo. Então, você deve lembrar lá da história que havia um período da organização do Estado em que as funções do Estado estavam concentradas na mão de uma única pessoa. Quem que era essa pessoa? O rei. Esse rei, ele exercia todas as funções do Estado. Então, ele exercia a função de representação do Estado, a função governativa de governar, a função administrativa, a função legislativa e a função jurisdicional. Então, se o rei queria, por exemplo, dar uma festa, o rei quer dar uma festinha. Aí ele chegava e perguntava pro cara lá que cuida do dinheiro, falava, amigão, como é que tá lá o negócio da grana e tal, como é que tá o dinheiro aí pra gente fazer uma festinha? Aí o cara falava, pô, tamo meio quebrado e tal, tamo meio sem dinheiro. Aí ele falava assim, então não vou dar mais a festa? Claro que não, ele era o rei, período em que ele era absoluto. O que ele fazia? Baixava um decretinho lá, baixava um decretinho e falava assim, pode sair confiscando, aumenta os impostos lá em 100%, porque eu preciso arrecadar para dar minha festinha. E ele podia fazer isso porque não existiam nesse período direitos e garantias fundamentais dos indivíduos. Diante dessa situação, no final do período absolutista, e eu preciso que você se contextualize na história aqui, principalmente por causa da CESP, que ama isso aqui. No período do final do Estado absolutista, início do Estado liberal, nós tivemos o surgimento de uma classe que não tinha poder político, mas ela tinha poder econômico. Que classe que é essa que tem poder econômico? Você vai lembrar aí da história. A burguesia. Então, a burguesia surge como uma nova classe no início do Estado liberal, final do absolutismo, como uma classe com poder econômico. Esse poder econômico, e eu te pergunto,
Poder econômico influencia o poder político? Evidentemente que sim, não é? Então esse poder econômico passa a influenciar o poder político do rei, exigindo participação na organização daquele Estado. E daí essa burguesia passa a inicia-se aqui o período do surgimento dos direitos de primeira geração, porque essa burguesia passa a compor a estrutura do poder legislativo. E daí foi nesse período, olha que coisa para você entender a sua vida, começa a ficar mais claro, nesse período em que a burguesia faz parte do poder legislativo, olharam-se para o Estado e falaram assim, houve a separação dos poderes. Então olha que questão interessante. Eu posso afirmar que o início do surgimento dos primeiros direitos fundamentais se deu com a ideia de separação dos poderes. Certo, corretíssimo. Porque a burguesia exige participação na função legislativa, eu olho para aquele Estado e vejo uma situação de separação dos poderes, e essa burguesia, ao fazer parte do legislativo, exige direitos e garantias contra o Estado. Então é por isso que nesse período histórico, no final do Estado absolutista e o início do período liberal, surgem os chamados direitos de primeira geração ou primeira dimensão. Esses direitos de primeira geração ou primeira dimensão são considerados os chamados direitos civis e os direitos políticos. E eles são direitos dessa classe nova que surge aqui do povão, pedindo para que o Estado se abstenha de fazer algumas coisas. Qual que é a ideia aqui? Lembra o Estado absolutista? É o Estado que fazia o que ele queria. Ele ia lá, confiscava bens, mandava prender, mandava soltar. Não é? Ele era o rei, então ele fazia tudo aquilo que ele achava que ele deveria fazer. Agora, diante dessa nova realidade, desse surgimento desses direitos aqui, o rei precisava se comportar. Então, nesse caso, esses direitos aqui, estão ligados a um valor. Qual o valor? Liberdade. Então, eu posso afirmar que os direitos de primeira dimensão, eles estão ligados a uma ideia de liberdades. E sabe como é que pode aparecer isso para você na sua prova? Liberdades negativas. Liberdades públicas. Por que negativas? Porque elas impõem para o Estado um não fazer, um direito de abstenção. É eu dizendo aqui para o rei, você não pode sair confiscando os meus bens ou me prendendo sem um devido processo legal. Eu não posso ser condenado antes de um processo justo, não é? Eu tenho a questão do princípio da presunção de inocência, anterioridade da lei, e todos os direitos fundamentais aqui de liberdades começam a surgir nesse período histórico, tá? Então, os direitos de primeira dimensão, eles surgem diante de uma realidade em que o rei impõe, o Estado, na figura do rei, impõe o seu poder absoluto. Os indivíduos precisam se defender. Como que eu me defendo do Estado? Apenas através da lei. Por isso, a burguesia pede participação no poder legislativo, para que ela possa estabelecer leis que garantam os seus direitos em face do Estado. Por isso, esses direitos são ligados a um valor de liberdades. E liberdades negativas, porque impõem para o Estado uma obrigação de ficar ali paradinho, de não se meter, de não intervir nas relações. Ok? Então, os direitos de primeira geração, quais são? Direitos civis e direitos políticos, ligados a um valor de liberdade, e nós chamamos isso de liberdades negativas, liberdades públicas. E dizem para o Estado, não faça, relacionado aqui com direitos de caráter individual. Os direitos são dinâmicos ou só existem esses direitos? Não, os direitos eles surgem de acordo com o contexto histórico e das necessidades que aparecem. Por isso esses direitos aqui duraram muito tempo, todo o período do Estado liberal. Isso aqui nós estamos falando em meados do século XVII, do século XVIII. Isso vem exercendo esse direito, o Estado não intervencionista, por isso chamado de Estado liberal. Nesse período do Estado liberal, ao final dele, nós tivemos um marco, que é a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, ela mudou o conceito de Estado, ela mudou a realidade social, porque ela trouxe novas situações, novas realidades.
Quando nós tivemos a Revolução Industrial, o que acontece? O homem sai, né, da zona rural, passa a ir para a indústria. E daí o Estado era que tipo de Estado? O Estado que não se metia, o Estado não intervencionista. E daí na indústria, o que se acreditava na época os economistas? Que na produção de riqueza, decorrente do processo industrial, haveria uma distribuição dessas riquezas entre os indivíduos. Então Adam Smith, inclusive, fala que uma mão invisível iria repartir as riquezas entre as pessoas. Então é a mesma coisa de pensar assim, eu vou trabalhar na indústria, tem um industrial, ele vai ganhar dinheiro com o meu trabalho, mas eu vou ser remunerado por isso e todo mundo vai ficar feliz, todo mundo vai ganhar dinheiro. Foi isso que aconteceu? Infelizmente, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o quê? A concentração de muita riqueza na mão de poucos e a miséria generalizada em muitos. Diante dessa situação de desigualdade decorrente desse processo não intervencionista do Estado, esse liberalismo louco decorrente de um capitalismo super selvagem, é que nós tivemos no início do século XX o quê? A Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi outro marco histórico nesse processo de surgimento dos chamados direitos de segunda geração ou segunda dimensão. Por quê? Fácil você pensar comigo. Quem que vai para a guerra? Os homens, é ou não é? Então, os homens já trabalhavam na indústria a custos de horas mínimas. O valor da hora trabalhada era muito baixo. Mas se a pessoa não quisesse, o que ela fazia? Vou reclamar o meu salário que eu tô achando que tá muito baixo. Você vai reclamar pro teu chefe? Ele te manda embora e tem mais uns 50 mil na fila esperando a tua vaga. Então ninguém podia reclamar condições de trabalho, nem nada disso. Quando surgiu a guerra, os homens foram para a guerra. E daí ficou quem? Mulheres e crianças. E daí as mulheres precisavam ir trabalhar. Alguém precisava manter a família. E daí elas iam trabalhar. Só que daí elas deixavam o filho na creche? O Estado proporcionava isso? Não existia isso. E daí como é que a mulher fazia? Muitas vezes ela tinha que levar o seu filho para o seu ambiente de trabalho. Aí, né, tá lá a criança, já senta, sabe falar, sabe segurar alguma coisa, já dá um serviço para ela também, ou não é? Aí tinha trabalho infantil, muitas vezes em condições análogas ao trabalho de escravo, a pessoa mal ganhava para comer. Então, diante dessa situação, o pano de fundo histórico do surgimento dos chamados direitos de segunda dimensão é o que nós chamamos de questão social. Problemas de natureza social. Esses problemas geraram a necessidade de revoluções. Revoluções essas que buscavam que o Estado saísse daquela posição de inércia dele, de parado, de não intervencionista, e passasse a intervir nas relações, assegurando direitos. É por isso que nesse período aqui, surgem os chamados direitos sociais, direitos econômicos e direitos culturais. Esse Estado agora não é mais ligado aqui, ao valor liberdade. Não mais. Aqui o meu ideal vai ser um ideal de igualdade. Igualdade. Isso aqui é importante. Quando nós falamos em direitos de segunda dimensão, que são os direitos sociais, a gente fala em direitos de caráter prestacional. Aqui não é mais um não fazer do Estado, e sim eu coloquei em preto, vou colocar em preto também, e sim um fazer do Estado. Direitos de caráter prestacional. Faz sentido, não é? Tem que fazer sentido, tem que ser lógico isso aqui para você. Por quê? Porque o Estado ele não intervinha nas relações, tudo bem. Direitos de primeira geração, não me meto, ok. Surge a necessidade do Estado vir e garantir. Garantir o quê, professora? Saúde, educação, mas principalmente a revolução aqui, o momento, se deu pela necessidade de normas de caráter trabalhista. Porque as relações de trabalho estavam comprometidas. Não é à toa que na nossa Constituição, que é considerada uma Constituição cidadã, nós temos enquanto fundamento da República Federativa do Brasil o quê? Os valores sociais do trabalho. Isso hoje é importante. Nesse momento, nós estamos falando mais ou menos em que época? Nós estamos falando aqui, em meados de 1919.
que nós tivemos em 1919 um marco histórico bem importante, que é a Constituição de Weimar, que é a Constituição alemã, que foi a primeira Constituição, ela, juntamente com a Constituição mexicana de 1917, que construíram aqui o chamado Estado de Bem-Estar Social. Então, olha só, os direitos de segunda dimensão encerram com o período do Estado liberal e inauguram o chamado Estado de bem-estar social. Então, para a gente fixar aqui direitos de segunda dimensão, são direitos que decorrem do processo da Revolução Industrial, da necessidade do Estado intervir nas relações sociais, intervir inclusive na ordem econômica, para garantir direitos. Então, são direitos que estão relacionados ao valor igualdade. Eu tenho pessoas aqui ricas e outras muito pobres. Eu tenho um empregador e um empregado sendo explorado. Eu preciso que o Estado intervenha e traga essas pessoas à igualdade. Encerro com o Estado liberal, ninguém mexe, ninguém intervém, para um estado de bem-estar social, também chamado de welfare state. É a mesma coisa, eu já vi numa questão da CESP trazendo a expressão welfare state, que é a mesma coisa de estado de bem-estar social. Tranquilo? Professora, mas eles se encerraram nesse período? Eu vou apagar aqui para fazer os direitos de terceira. Mas eles se encerram nesse período, professora, nos direitos de segunda geração? Não. Nós temos ainda direitos de terceira geração. Coloquei dimensão, vou colocar dimensão, né? Para ficar tudo igual. Direitos de terceira dimensão. O que são direitos de terceira dimensão? Direitos de terceira dimensão, eles surgem aproximadamente em 1970. Esses dias atrás, se a gente for considerar dentro de um período histórico, não é muito recente. Esses direitos estão relacionados a uma nova ideia. São direitos chamados de direitos difusos ou direitos transindividuais. São direitos que ultrapassam o interesse da pessoa, interesse individual ou interesse de grupos. Eles vão além disso. Eles são direitos aplicáveis a todos. Então, direitos difusos ou transindividuais que ultrapassam o interesse do indivíduo. Professora, quais direitos são esses? Eu tenho, por exemplo, o direito ao meio ambiente. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de quem? Só de brasileiro? Só de estrangeiro? Só de americano? Não. É um direito para todos. Enquanto direito para todos, quem que deve conquistar, quem que deve garantir esse meio ambiente ecologicamente equilibrado? O Estado, mas em colaboração com a sociedade. Por isso que esses direitos de terceira geração estão ligados a outro valor, ao valor chamado solidariedade ou fraternidade. Além do direito ao meio ambiente, e aqui é bastante controvertido, já vi questões falando em direito do consumidor, como direito de terceira geração, e ainda o direito à paz. Em relação ao direito à paz, eu só faço uma observação. Parte da doutrina considera o direito à paz como direito de terceira geração, e não está errado dizer que é um direito de terceira geração. Mas dentro dessa classificação de direitos fundamentais, existem novas teorias falando em direitos de quarta e quinta geração de direitos fundamentais. Professora, você acha que pode vir quarta e quinta geração de direitos fundamentais na minha prova? Dependendo da prova que você for fazer, pode cair. Provas para o INSS ou nível médio, eles vêm no máximo até direito de terceira geração, tá? Então você não precisa se preocupar com direitos de quarta e quinta geração. Mas só para você saber, o direito de quarta geração, e ainda é controvertido, alguns doutrinadores defendem que seriam direitos relacionados ao patrimônio genético, tá? A manipulação genética. E o direito de quinta geração, de acordo com uma doutrina bem enxuta, seria o direito à paz.
Então, o direito à paz, eu tenho parte da doutrina que diz que é direito de terceira e parte da doutrina dizendo que é direito de quinta geração. Nas últimas provas, o direito à paz veio como classificado como direito de terceira geração, ok? Mas o principal mesmo, sem dúvida nenhuma, que sempre aparece, é o direito ao meio ambiente. Então, o que a gente já viu? Os direitos de primeira, segunda e terceira dimensão. Direitos de primeira ligados a um valor liberdade, direitos civis e políticos, direitos de segunda geração, sociais, econômicos e culturais, ligados a um valor igualdade. E os de terceira geração, direitos difusos ou transindividuais, ligados ao valor solidariedade ou fraternidade. Outra coisa que é super importante e sempre está nas provas são as características dos direitos fundamentais. Então, quais são elas? Vamos falar um pouquinho aqui, ó. Você já vai meio que deduzindo alguma delas. Quer ver? Ó? A primeira, historicidade. O que significa historicidade? Significa dizer que os direitos fundamentais não surgiram do dia para a noite. Eles foram uma conquista histórica com o passar do tempo, com o decorrer dos anos. Então a gente viu que eles sofrem uma evolução, né, na criação desses direitos, que não surgiu do nada. Então é uma conquista histórica. Além disso, os direitos fundamentais, eles mudam, eles se ampliam dia a dia. Então, os direitos, eles devem ser analisados, compreendidos à luz do momento histórico, ou seja, de acordo com a sociedade. Quer ver? Quando a gente pensava 30 anos atrás, você falar na esfera do poder judiciário em casamento homoafetivo, era algo inconcebível. Haviam ações na esfera do Poder Judiciário há 30 anos atrás discutindo esse tema, mas você acha que isso era possível? Na época nem se imaginava, não se cogitava essa possibilidade. Nos dias de hoje, nós temos interpretações do STF reconhecendo, então, a possibilidade do casamento homoafetivo. O que é isso? Essa característica dos direitos fundamentais em serem dinâmicos, em serem criados diante do desenvolvimento e da característica histórica, tá? Isso é historicidade. O que é a universalidade? A universalidade também é um conceito moderno de direitos fundamentais. Quer dizer que os direitos fundamentais são aplicáveis a todos. Mas olha só, isso significa que todos os direitos fundamentais são aplicáveis a todos de forma indistinta? Não. Universalidade é, direitos fundamentais devem ser para todos. Todos aqueles que ostentem a característica, por exemplo, de ser humano, e alguns são estendíveis às pessoas jurídicas, mas isso é outra história. Então a ideia de que os direitos fundamentais são para todos. Agora, todos os direitos fundamentais são de todos? Não tem como. Por exemplo, um dos direitos fundamentais previstos na nossa Constituição é a proteção à maternidade e à infância. Para eu ter proteção à maternidade e à infância, eu não posso dizer que esse é um direito para todos, porque alguns indivíduos não vão poder exercer esse direito por impedimento biológico mesmo, não é? Então, eu posso dizer que universalidade significa que os direitos são para todos, de uma forma genérica, mas isso não significa que todos os direitos são para todos, ok? Não vai cair nessa. Limitabilidade. Limitabilidade é a característica mais importante para você. Vou ter que pegar minha caneta vermelha aqui, ó, porque ele é super, super importante. A limitabilidade também é chamada de relatividade. O que significa isso? Significa dizer que os direitos fundamentais não são absolutos. Então grava isso. Os direitos fundamentais não são absolutos, porque eles podem ser relativizados dentro do caso concreto, ou mesmo pela própria Constituição, ou ainda pela lei. Então atenção, quem pode relativizar ou limitar os direitos fundamentais? Então olha aqui, ó. A própria Constituição Federal, que é um exemplo, a Constituição diz lá, é garantido o direito à propriedade. Então, ela diz que tem esse direito. Só que esse direito é absoluto? Não. Ela diz no inciso seguinte do artigo 5º, ela diz lá, a propriedade deverá atender a sua função social. Então, o que a Constituição fez? Ela diz, você tem um direito, mas esse direito não é absoluto. Esse direito tem que atender o quê? A função social. Você fez o quê? Limitou o exercício daquele direito, relativizou o exercício desse direito. Tá? Então, a Constituição, ou mesmo através de uma emenda constitucional, eu ainda posso limitar direitos fundamentais através da lei. A lei infraconstitucional pode fazer isso. E quem mais ainda? O próprio juiz, através do que nós chamamos de juízo de ponderação.
Então, o juiz, que é o intérprete num processo, no caso concreto, ele pode fazer o equilíbrio entre um determinado direito fundamental e outro direito fundamental. A única atenção aqui que eu dou é para a questão da emenda constitucional. Os direitos fundamentais, eles são considerados no nosso texto como cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? São aquele núcleo da Constituição que não pode ser abolido, que não pode ser extinto. Então, cuidado, os direitos fundamentais, eles não podem ser abolidos, eles não podem ser extintos. Eu não posso ter algo que extinga a sua essência. Agora, relativizar, eu posso? Aí eu posso. Então, relativizar eu posso. O que eu não posso é abolir a essência dos direitos fundamentais. Quer um exemplo? Aposentadoria. Pode estabelecer uma idade para se aposentar? Claro que pode. Agora, eu posso, inclusive, alterar essa idade através de emenda constitucional, previsão na lei? Eu posso. Agora, eu poderia pensar em colocar a aposentadoria lá com 150 anos de idade? 150 é exagero, né? Vamos por 120. 120 anos de idade é a idade para se aposentar no Brasil. O que eu fiz com esse direito à aposentadoria? Eu anulei ele, eu aboli ele, porque para chegar a 120 anos de idade, quantas pessoas chegam, meu querido? Uma miséria de pessoas, não é? E quando chega não vai poder aproveitar nada da aposentadoria, não é? Já está bem velhinho. Então, quer dizer, o que eu não posso é, nessa ideia de limitabilidade e relatividade, extinguir o direito. O que eu posso é relativizar. Muita atenção para essa característica. O que mais? Nós temos ainda a irrenunciabilidade. O que significa irrenunciabilidade? Que os direitos fundamentais não podem ser renunciados. O que pode acontecer é eles não serem exercidos. Mas isso não quer dizer renunciar. Falou renunciar, tá errado. Qualquer coisa, e daí ele renunciou ao direito fundamental. Mentira! Ninguém pode renunciar a direitos fundamentais porque eles são irrenunciáveis. Inalienabilidade. A inalienabilidade diz que os direitos fundamentais não estão aí no comércio, eles não podem ser comercializados. Eu não posso sair comercializando, por exemplo, minha integridade física. Ou, por exemplo, a situação está difícil, eu sei, crise econômica, não é? Todo mundo apertado, você, professor, eu preciso continuar estudando, eu preciso continuar me esforçando, mas o dinheiro está muito apertado. Professor, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou vender um rim. Pode vender o rim? Não pode. Por quê? Porque você não pode alienar direitos fundamentais. Eles são inalienáveis, eles não estão no comércio, ok? Imprescritibilidade. A imprescritibilidade tem a ver com o tempo. Em regra, presta bem atenção, em regra, as relações jurídicas, para elas serem estáveis, elas têm que ter um prazo para acontecer. Então, assim, se alguém bate no seu carro e você não reclama, você tem um prazo para você reclamar isso. Se você não reclamar, não entrar na justiça como essa outra pessoa, aquele direito, a gente fala que aquele direito prescreveu. Algumas pessoas falam caducou, né? É uma ideia. Mas é prescreveu o nome. Então, o direito prescreve, porque eu tenho que fazer as coisas no prazo determinado. Sabe aquela expressão camarão que dorme, onda leva, essas coisas aí. Agora, quando se fala em direitos fundamentais, aí não existe prescrição. Então, os direitos fundamentais, eles não se perdem com o decurso do tempo, porque eles são o quê? Imprescritíveis. É claro que essa mesma característica, ela também não é absoluta. Eu tenho situações em que a própria Constituição relativiza esses direitos, quando, por exemplo, fala em prescrição de créditos trabalhistas, tá? Só para você ter que também não é absoluta essa característica. Proibição do retrocesso. A proibição do retrocesso diz que, uma vez assegurado direitos fundamentais, eu não posso deixar de assegurá-los, então eu não posso voltar atrás. Uma vez que eu garanti, eu não posso simplesmente, através de uma lei, voltar atrás e mudar isso, tá? Então, proibir de você retroagir uma vez que você assegurou direitos fundamentais. Máxima efetividade. A máxima efetividade diz que os direitos fundamentais devem ser assegurados ao máximo. Isso aqui tem a ver com o Estado atuando. O Estado deve assegurar direitos fundamentais ao seu máximo, tentando conjugar isso com a mínima restrição de direitos fundamentais. Então, a máxima efetividade com a mínima restrição. Concorrência, característica pouco
que pouco aparece, mas a gente sempre comenta, é que os direitos fundamentais podem ser exercidos em concomitância ao mesmo tempo com outros direitos fundamentais. Só você pensar no próprio direito à vida e o exercício de uma liberdade. Complementariedade. Complementariedade estaria dentro mesmo dessa ideia também de concorrência, que os direitos, quando eles são exercidos, eles não se excluem, eles se complementam. Então, para eu realizar um determinado direito, eu dependo da realização de outro direito fundamental. E para encerrar aqui, um super importante, que é a não taxatividade. O que é a não taxatividade? Significa dizer que os direitos fundamentais não são taxativos. Não existe um rol exaustivo de direitos fundamentais. Eu tenho na Constituição, e eu quero que você preste atenção aqui, ó, eu tenho na Constituição, no título 2º, um tópico dizendo direitos fundamentais. Dentro desse tópico, direitos fundamentais, ela classifica esses direitos fundamentais em direitos individuais e coletivos, aí ela fala em direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Isso aqui vai do 5º ao artigo 17 da Constituição Federal. Aí vem na prova. Então, os direitos fundamentais são apenas estes constantes do título 2º da Constituição, que é esse dos direitos fundamentais? Não. São direitos fundamentais apenas aqueles previstos no artigo 5º? Também não. O que significa dizer? A Constituição, ela é recheada de direitos fundamentais. Eles não estão só previstos no 5º ou 17. E também não se resume ao artigo 5º. E ainda, eu posso ter outros direitos fundamentais decorrentes de acordos ou tratados internacionais. Então, também não são apenas aqueles previstos no texto da Constituição. Então, onde eu posso ter direitos fundamentais? Na própria Constituição, dentro dela, em qualquer local dela, e ainda fora dela, quando, por exemplo, se fala em tratados internacionais. Quer ver? Me acompanhe rapidinho ali, ó, a leitura no seu material do artigo 5º, no parágrafo 2º da Constituição, quando eu falo ali de não taxatividade. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Ou seja, os direitos fundamentais não são um rol exaustivo, não são um rol taxativo. Eu posso encontrá-los dentro ou fora mesmo do texto da Constituição Federal. Ok? Vamos fazer alguns exercícios para fixar o tema abordado. Vamos lá. Direito fundamental pode sofrer limitações, mas é inadmissível que se atinja seu núcleo essencial, de forma tal que se lhe desnature a essência. Certo ou errado? Certíssimo. Os direitos fundamentais podem ser limitados? O que a gente falou? Tem a característica de ser limitável, é limitabilidade. Mas eu posso descaracterizar a essência, atingir o núcleo essencial, descaracterizando o direito fundamental? Aí não. Por isso a questão está correta. Vamos para a próxima ali rapidinho. Na Constituição Federal, a classificação dos direitos e garantias fundamentais restringe-se a 3 categorias: os direitos individuais e coletivos, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos. Errado. Os direitos fundamentais, de forma genérica, classificados na Constituição, eles se dividem em individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, políticos e partidos políticos. Então, não são 3 categorias que a Constituição classifica. Ela os classifica em 5 categorias. Mas são só esses? Também não. Ok? Bom, era isso que nós tínhamos para a nossa aulinha de hoje. Espero que você tenha gostado. Um super abraço e até a próxima.